O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas falando acerca da necessidade da moderação. Moderação nós vemos como também equilíbrio. E nós precisamos saber exatamente quem nós somos no momento das nossas maiores adversidades. Eu gostaria de compartilhar com você de um salmo nesse momento, tá ok? Salmo 52. Verso 1 diz assim: Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece para sempre. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradas, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e será desarraigado da terra dos viventes. E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele, dizendo: Eis aqui um homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Olha só, observe o verso de número 8. Mas eu sou como a oliveira verde, ou em algumas traduções, oliveira verdejante na casa do meu Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Deixa eu compartilhar um pouco desse texto contigo. Esse texto fala sobre Davi. Davi é um dos maiores escritores de salmos. Ele escreve pelo menos quase a metade dos salmos é de sua autoria ou atribuído a ele. E nós vemos esse salmo de número 52. Davi, ele direciona esse salmo a duas pessoas especificamente. Uma delas é o rei Saul. Quando ele começa o salmo, ele começa dizendo: Por que te glorias na malícia ou na maldade, ó homem poderoso? Se a gente for ler o pano de fundo desse salmo, que está lá em 1 Samuel 21, Davi está falando exatamente para Saul. E não só para Saul, ele vai direcionar o salmo também a um outro homem, a qual, a partir do verso 2, ele diz: A tua língua intenta mal, e como uma navalha afiada, traçando engano. Então, ele direciona esse salmo a um outro homem por nome de Doeg, que era um dos homens, dos funcionários de Saul. A Bíblia Sagrada nos narra uma história em 1 Samuel 21, que é exatamente o pano de fundo desse salmo, o contexto do salmo. A Bíblia Sagrada diz que Davi, ele está fugindo de Saul. Davi passou muito tempo fugindo de Saul. Deus o separou, Deus o ungiu para ser rei sobre Israel. Isso não aconteceu do dia para a noite. E a gente vê que Saul, ele começa a perceber em Davi um destaque, algo que Deus havia colocado sobre a vida dele. E ele passa a perseguir Davi de forma implacável. E Davi passa a fugir de um lugar para outro. E Davi não tem lugar certo. E a Bíblia Sagrada diz que Davi, ele foge de Saul e vai para a terra de Nobe, E ele vai para um vilarejo exatamente onde viviam ali os sacerdotes do Senhor. E a Bíblia diz que Davi chega ao sacerdote Aimeleque e lhe pede pão. Davi diz que está com fome e pede pão ao sacerdote. O sacerdote ainda diz a ele: Olha, eu não tenho outro pão a não ser o pão consagrado ao Senhor, o pão da proposição. E Davi come daquele pão, e a Bíblia diz que depois Davi se aproxima e diz: Olha, você não tem uma lança, uma espada? Porque eu saí e acabei não trazendo a minha espada, a minha arma. E o sacerdote, na inocência, ele diz para Davi: Olha, eu tenho uma espada aí sim, eu tenho aquela espada de Golias. Aquela espada que você mesmo tirou do gigante Golias, ela está aqui guardada, está aqui conosco, pode levar. E o sacerdote não sabe exatamente o que está acontecendo, até porque Davi não fala o que está acontecendo.
E a Bíblia Sagrada diz que ali, naquele momento de culto, tem um homem ali no culto, olha o perigo, ó. Tem um homem no culto ali, sentado ali, de repente um dos bancos ali, e a Bíblia diz que ele estava ouvindo a conversa. Esse homem chamado Doeg, que era um dos funcionários de Saul, ele estava ouvindo a conversa de Aimeleque com Davi. E ele ouvindo a conversa, ele viu que Aimeleque, o sacerdote, deu pão para Davi, ele viu que Aimeleque cedeu a espada para Davi, ele ouviu toda a conversa. E a Bíblia diz que quando ele termina de ouvir a conversa, ele sai daquele local de culto onde ele está e vai direto a Saul, e ele vai contar uma história para Saul. Ele vai dizer: olha, os sacerdotes se corromperam, eles estão agora do lado de Davi. Ele deu pão para Davi comer, ele intercedeu por Davi, ele orou por Davi, eu vi ele orando por Davi, e eu vi também um momento em que ele deu a espada para Davi. E ele conta uma história, e a Bíblia Sagrada diz que essa história, ela vai gerar uma ira ainda maior no coração de Saul, e Saul vem para a cidade de Nobe, a cidade sacerdotal, aonde se reuniam ali pelo menos 86 sacerdotes do Senhor. E a Bíblia diz que quando Saul chega, Saul ele manda com que os seus soldados matem todos os sacerdotes do Senhor. Olha que coisa terrível. E a Bíblia diz que os soldados de Saul, eles não têm coragem, eles dizem: não, nós não tiraremos a vida de homens de Deus, nós não mataremos os sacerdotes. E Saul olha para Doeg e diz para Doeg: faz você então o serviço. E Doeg pega de uma espada e mata naquele dia 85 sacerdotes do Senhor. E a Bíblia diz que ele sai pela cidade de Nobe e mata todos os homens, mulheres e crianças naquela cidade. Uma tragédia está acontecendo na cidade sacerdotal. E a Bíblia diz que a notícia chega a Davi. E na hora que a notícia chega a Davi, certamente Satanás se põe ao lado de Davi e diz para ele: vinga a morte dos sacerdotes, mata de uma vez por todas esse Doeg, mata Saul. E aí é onde eu começo a mensagem, a aplicar a mensagem à nossa vida. Eu comecei dizendo que nós precisamos ter equilíbrio, precisamos saber exatamente quem nós somos, principalmente nos momentos de dificuldade. Naquele momento, Davi se sente culpado da morte de 85 homens de Deus e de uma cidade toda. Porque a notícia chega que ele matou justamente por causa de Davi. E Davi se sente culpado daquelas mortes. Davi se entristece. A morte desses homens de Deus e de todos os moradores de Nobe, aquilo cai como uma pedra pesada sobre a cabeça de Davi. Aquilo vai esmiuçar a alegria que havia no coração de Davi. Já estava difícil. E eu, como sempre, eu costumo dizer: não há nada que não esteja ruim que não possa piorar. Toma cuidado, né? E já estava ruim, agora fica pior. Pior por quê, pastor? Pior porque Davi agora está carregando no seu coração um sentimento, um luto que ele nunca gostaria de carregar. E nós vemos que no momento em que chega a notícia, isso abate terrivelmente Davi. E eu pergunto a você: qual é a sua reação quando as notícias ruins chegam até você? Qual é a tua reação quando aquilo que você não esperava ouvir chega aos seus ouvidos? Quem você é quando você de repente descobre que aquela pessoa que você tinha um apreço por ela, tinha uma admiração, tinha um respeito por ela, ela de repente fez algo que entristeceu você profundamente? Qual é a sua reação? Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, você que não serve a Deus, não é de igreja nenhuma, qual é a sua reação quando a notícia é ruim, quando o dia mau chega para a sua vida? Porque Davi está diante de um cenário terrível. São 85 homens que vestiam a estola sacerdotal, 85 homens que eram diretamente representantes de Deus na terra. E Davi está com esse luto, está com esse peso sobre a sua vida.
Graças a Deus, o Salmo não termina nos primeiros versos. Quando a notícia chega a Davi, ele fala algo que para mim é de suma importância para as nossas vidas. Davi diz assim no verso 10: Mas eu sou como a oliveira verdejante. Davi diz: mas eu sou como a oliveira verdejante. O que Davi estava falando? Eu não me igualo a vocês. O desejo, talvez, humano da carne de Davi era vingança. Mas o homem que é controlado pelo Espírito Santo de Deus, ele sabe quem ele é e ele sabe onde ele está. Davi diz assim: mas eu sou como a oliveira verdejante na casa do meu Deus. Por que a oliveira verdejante? Existem oliveiras em Israel que hoje são oliveiras milenares e elas continuam produzindo azeite. Olha que coisa impressionante. E nós aprendemos algo tremendo com essa citação de Davi, com esse verso 8. A oliveira, ela produz a azeitona. A azeitona, para poder se extrair o azeite dela, precisa massacrá-la, precisa pressioná-la. Então eu vejo que as pressões da vida, elas vão extrair de você o melhor que você tem. Dependendo da forma que você venha reagir diante das circunstâncias, você põe tudo a perder. Davi, naquele momento, ele tinha tudo para juntar alguns homens que o tinham em estima e dizer: vamos matar Doeg, vamos matar Saul, eu vou me rebelar contra o reino dele. Mas Davi não fez. Davi disse: eu não sou como eles, eu sou como a oliveira verdejante. E olha o que ele diz: eu sou como a oliveira verdejante na casa do meu Deus. Ele sabe quem ele é e ele sabe exatamente onde ele está. Eu gostaria de compartilhar com você através dessa palavra, porque de repente você esteja num momento difícil da sua vida, um momento em que você está precisando tomar decisões e você precisa ser oliveira. Você não pode ser como aquelas plantas do deserto, um cacto nesse momento. Você não pode ser alguém espinhoso. Você não pode reagir como as pessoas têm agido diante de você. Você não pode reagir a isso. Quantas e quantas pessoas estão passando por problema, ou alguém de repente tem provocado um problema na vida dela? Hoje está muito na moda isso. É uma moda maligna, né? Mas está na moda. A pessoa vai para o Facebook e coloca lá. Coloca uma nota ou coloca de repente uma postagem atacando uma outra pessoa. Está errado, meu irmão. Está errado. Não é assim que se vence problemas. Não é assim que se resolve situações. Nós resolvemos situações sendo como Davi falou: eu sou como a oliveira verdejante. Pode espremer, pode pisar. Quanto mais pisarem em você, mais você vai extrair o melhor do azeite, o melhor que existe dentro de você. Tá ok? Guarda essa palavra ao coração, em nome de Jesus.